Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a estar com a gente nessa noite e, por gentileza, abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o nosso irmão Marcos, no capítulo 5. Mais um texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para o nosso crescimento, para a nossa reflexão, para a nossa edificação. A pergunta de hoje é: quem se importa? E essa pergunta está no contexto de nos trazer a reflexão sobre aquilo que a gente dá importância, ou aquilo que a comunidade como um todo vem dando importância, o que é importante, o que é valioso, o que importa e quem se importa. Existem circunstâncias que poucas pessoas se importam, outras menos ainda. Agora, existem outras que muitas pessoas se importam, e quando você pensa em pessoa, em gente, em ser humano, pessoas especiais, preciosas para Deus, a pergunta ganha uma dimensão ainda maior. Então, quem se importa? Quem se importa? Evangelho de Marcos, capítulo 5, há o registro de um texto que eu gostaria que você caminhasse comigo. Nós vamos ler alguns versículos, inicialmente, de 1 a 5. E quero pedir que você leia comigo, por favor. Entre mentes, o que aconteceu? Chegaram a outra margem do mar, a terra de quem? Gerazenos. Ao desembarcar, olha bem a recepção, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Por quê, gente? Porque tendo sido muitas vezes preso, com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Olha o que diz o versículo 5. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Uma paradinha aqui. A origem dessa possessão demoníaca não é narrada pela Bíblia. A origem. Como é que isso começou? Onde é que isso se iniciou? Qual foi o lugar que esse homem foi? Que tipo de hábitos ele tinha? A Bíblia não dá absolutamente nenhuma referência sobre esse assunto e, portanto, qualquer fala nessa linha é objeto de especulação. O que é muito perigoso quando se trata de palavra de Deus. A palavra de Deus não nasceu para sofrer nenhum tipo de especulação humana, ou ela diz ou ela não diz. A gente precisa aprender a dizer: a Bíblia diz isso e a Bíblia não diz isso, sem nenhum tipo de medo de dizer alguma coisa que faça com que alguém diga: poxa, mas a Bíblia não fala sobre esse assunto. Sabemos o que sabemos. Sabemos do estado deplorável que esse homem se encontrava. Deplorável. A questão espiritual influencia física e emocionalmente as pessoas. As questões espirituais, elas influenciam as nossas perspectivas, a nossa vida, as questões físicas e as questões emocionais. Sabemos que tentaram prendê-lo com grilhões, uma espécie de corrente, e também com cadeias. Esse tipo de aprisionamento indica a intenção de mantê-lo distante da comunidade. Fique longe de nós. Não queremos você aqui. Sabemos que ele andava de noite e de dia por uma rota sombria. A rota dele era sombria, era a rota dos sepulcros, era a rota das montanhas. Esse homem habitava as cavernas. Ele habitava lugares que as pessoas não habitavam, lugar longe, distante. A rota dele era a rota dos sepulcros e cavernas e montes. Sabemos que ele gritava, e seus berros, dada a localização, poderia projetar a sua voz para lugares distantes, mas não sei se alguém conseguia entendê-lo ou escutá-lo. Sabemos que ele se feria com pedras, e essas feridas produzidas na carne eram sinalizações externas de uma guerra que estava sendo travada internamente. As marcas no seu corpo não eram marcas do seu corpo, eram marcas do seu espírito. Sabemos que essa dominação é espiritual e o homem está possesso de espíritos imundos. Essa é uma síntese do que sabemos sobre ele. Aliás,
Uma comunidade que ama a Bíblia precisa ter cuidado para não ir além da própria Bíblia. Uma comunidade que ama a Bíblia, ela precisa ter cuidado para não ir além da própria Bíblia. Com relação a esse assunto que estamos discutindo aqui inicialmente, essa parte inicial do texto, que fala sobre possessão, que fala sobre essas lutas todas que foram vividas por esse homem, que a Bíblia traz essa descrição, quantas coisas nasceram a partir da perspectiva humana de algo que não está na Bíblia. Ao longo dos anos, nós fomos cheios de mensagens, de palestras, de orientações, de sinalizações, de conteúdo, de material que nos foi entregue, que ganharam notoriedade sobre esse tema, que não tinham, nunca tiveram e não vão ter fundamentação bíblica. Muitas delas foram ilações da mente humana, circunstâncias que foram criadas e que, a partir da fala humana, parecia que estava na Bíblia. Eu li um livro há muitos anos atrás, não sei se você chegou a lê-lo, li na época que lançou, chamado Este Mundo Tenebroso. Livro muito bom para ler à noite. O pessoal tem mais medo? Ótimo livro para ler à noite. Seu filho não dorme, está com problema de insônia? Só lê que ele dorme. Acampamento, excelente lugar para você ler, para contar a história. Melhor dormir, porque às vezes aparece. E a descrição do livro era interessante, porque dizia que tinha as árvores e os demônios gostavam de ficar em cima da árvore. E aí contava, e olha que em cima do teto, tinha igreja que tinha assim no teto. Diz que ele não incomodava a igreja, ou a igreja que não incomodava. Você imagina quais eram as igrejas que não incomodavam. Muito bem, era um livro, Este Mundo Tenebroso. Autor, Frank Perret. Era uma novela, era uma ficção, era um romance. Não era para ser lido como teologia, porque não é essa a proposta. Era uma proposta de que você lesse um romance, uma história, e que você entrasse na ficção, e que você lesse da primeira página à última página, entendendo que se tratava de uma ficção. Todavia, muitos passaram a ler esse tipo de obra, esse tipo de livro, que é uma ficção, trazendo para a realidade como se realidade fosse. Alguns, talvez, pegando esse livro e colocando sobre a Bíblia, para dizer que, na verdade, a Bíblia é muito econômica com certas coisas. Vamos dar um temperozinho aqui para dar uma força para o autor da Bíblia. É um absurdo. É por isso que uma comunidade que ama a Bíblia precisa ter cuidado para não ir além da Bíblia. A própria Bíblia ela é suficiente para a gente. Enquanto nós não estivermos com conhecimento suficiente da Bíblia, a gente vai aprender a Bíblia a vida inteira, a gente precisa ter muito cuidado com isso. É uma insanidade quando você prega o Evangelho fora do Evangelho. Quando você anuncia para alguém que você conhece a palavra de Deus, fora da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática. É um meio, uma palavra do Senhor para abençoar a nossa vida. Ela é absolutamente suficiente, não precisa de nenhum acréscimo, nem meu, nem seu, nem de ninguém. Amém? Voltando ao Gerazeno. Quem se importaria com alguém nessas condições? Quem se importaria com um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros? Quem se importa com alguém que nem mesmo com cadeias podia ser preso, com grilhões, muitas vezes quando era algemado, quando era acorrentado, quando era aprisionado, ele quebrava isso tudo? Quem se importa com alguém que anda de noite e de dia, não chega a lugar algum, que passa vivendo entre os sepulcros numa rota tenebrosa, escura, estranha, berrando, gritando, se ferindo? Quem se importa com alguém assim? O texto responde: quem se importa com alguém assim? Jesus se importa com alguém assim. É interessante quando você vai observar que Jesus dá essa importância, você vê que esse encontro, ele obedece àquele princípio fundamental da soberania divina. É o princípio do plano do Senhor. Porque veja, Jesus chega a um lugar, e de repente esse homem corre, vai se encontrar com Cristo. Essa é uma agenda que esse homem não fez. E essa é mais uma lição da soberania de Deus. Quando Deus resolve encontrar alguém, ainda que essa pessoa esteja no estado mais deplorável, mais absurdo possível, ainda assim, a mão do Senhor vai nos alcançar. O Senhor nos arranca de onde nós estivermos, para trazer a vida ao coração da gente.
Ainda que nós estejamos mergulhados, chafurdando na lama do pecado, o Senhor nos arranca de lá. Ainda que a nossa mente esteja possuída, seja pela religiosidade, pelo pecado, nesse texto, por alguém dominado por espíritos maus, não há quem possa resistir ao poder do nosso maravilhoso Deus. Há um paralelo desse texto lá em Mateus capítulo 8, os versículos 28 a 33. Mateus conta essa mesma história na perspectiva dele. No versículo 29, diz que os espíritos maus que estavam naquele homem gritaram, e eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Esse versículo nos conta que o tormento, para eles, já era algo esperado. Eles estavam preocupados se viria antes do tempo. O tormento já é algo declarado sobre aqueles demônios, sobre aqueles que se rebelaram contra o Senhor. Mateus nos lembra do poder de Deus sobre os anjos que se rebelaram. O tormento deles era uma questão de tempo, então quando eles se aproximam no relato de Mateus, eles estão preocupados com essa perspectiva. Agora, continue lendo o texto comigo, os versículos 6 a 10. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, leia comigo a frase: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: Espírito, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome. Por quê? Somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Essa pergunta, qual é o seu nome, deu pano para manga na igreja, no planeta inteiro. Quantas pessoas passaram a entrevistar, achando que a ordem de Jesus era por esse meio. Eu me lembro de uma ocasião, estava num evento público assim, aberto, muita gente, jovens e tal, e aí caiu uma pessoa endemoniada, e eu corri para orar. Quando eu corri para orar, chegou na minha frente um menininho, pequenininho, molequinho, que eu nunca tinha visto na minha vida. Qual foi a primeira coisa que ele falou? Qual o teu nome? Ele não aprendeu no Evangelho. Porque essa é a única menção a essa expressão. Jesus não está querendo saber o nome, não é uma questão de conhecimento ou de curiosidade. Jesus está declarando o seu poder, declarando a sua autoridade, a sua soberania nesse texto. Mas, curiosamente, irmãos, quando nós nos encontramos com essa realidade aqui do texto, nós precisamos aprender algumas lições importantes. O pastor John Piper, acho que você deve conhecer, se não, deve conhecer. O pastor John Piper fez alguns apontamentos sobre esse texto, eu quero compartilhar com você algumas lições rápidas. Primeiro, ele diz: os demônios sabem quem é Jesus. Eles sabem que Jesus possui poder absoluto sobre eles. Absoluto. E ele pode escolher se os expulsará ou não. A autoridade é de Jesus. Não há negociações aqui. Jesus é superior e eles sabem disso. Eles sabem que no futuro serão destinados a um julgamento final. A manada de porcos que ali estava, e você conhece o restante desse texto, a parte que segue a essa, ora pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, é o versículo 11, versículo 12, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. John Piper diz: a manada de porcos indica estar em território gentio, uma vez que os judeus consideravam os porcos animais impuros. O número de demônios reflete a escravidão a que estava preso aquele homem, e que libertá-lo não era um problema para Jesus, não era algo difícil para ele. Esse texto me ajuda a lembrar, eu queria trazer à memória, que não é nada tão complexo e tão difícil que Jesus não possa operar. Aquilo que a nossa mente humana é limitada para compreender
esta realidade triste que aqui estava. Quem se importa com alguém numa situação como essa aqui? Quem se importa com alguém que está aqui? Sabe, a impressão que passa é que esse caso é típico de um caso perdido. Sabe que negócio? Não tem jeito. Não tem jeito. Não para Jesus. Quem se importa? Jesus se importa. Jesus se importou e libertou aquele homem de uma terrível escravidão, a escravidão espiritual com consequências na sua mente, nas suas emoções, nas suas faculdades mentais e com repercussões no seu organismo, no seu corpo. A migração dos espíritos maus para os porcos mostra o impacto do maligno na vida de alguém. Ao precipitar-se, é o símbolo da morte que é declarada sobre a vida de alguém que recebe o espírito mau, que é possuído por um espírito mau. A gente precisa estar preparado para essas batalhas. Paulo, escrevendo aos Efésios, nos ajuda a clarear isso. E talvez esse texto tenha sido um dos textos mais utilizados de maneira equivocada quando se trata de batalha espiritual. É essa a terminologia utilizada ao longo dos anos. Se você puder abrir a sua Bíblia, Efésios 6, marca aí Marcos 5, depois você volta, Efésios capítulo 6, versículo 12, a gente vai entender essa realidade dessa luta que nós todos precisamos enfrentar, porque daqui a pouquinho eu vou trazer um outro elemento que não é o elemento da possessão, o elemento da opressão, que é mais complicado ainda, porque a opressão, ela fica sobre a pessoa de alguma forma. Então existem pessoas que estão oprimidas, e nós vamos compreender o impacto que isso traz à nossa vida e como repreender isso. Efésios capítulo 6, versículo 12, leia comigo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. É bom lembrar, irmãos e irmãs, Efésios 6, versículo 12, é bom lembrar desse texto, porque pode ser que em alguns casos, quando você estiver enfrentando uma batalha espiritual, e a batalha espiritual não é necessariamente a batalha que você enfrenta contra alguém que está possuído, mas uma batalha espiritual, você percebe que é uma questão espiritual, e aí você vai observar que às vezes a gente acha que o inimigo é a pessoa. Eu já me peguei uma vez, antes de uma prova, orando, pedindo a Deus para repreender o espírito mau no professor. Ele era pastor. E quando eu percebi que eu estava orando esse tipo de coisa, eu me levantei na hora. Falei, não, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Porque a gente gosta de dizer que alguém aquele é. A nossa luta não é contra o sangue e a carne. É contra quem, irmãos? Os principados e potestades. Mas contra quem? Contra os dominadores deste mundo tenebroso, ao título do livro. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O problema não é o sangue ou a carne, isto é, não é o homem ou a mulher com quem nós enfrentamos ou com quem nós estamos administrando uma situação adversa. Segundo, o inimigo a ser combatido era o maligno, ou é o maligno. O inimigo a ser combatido é ele. Então a nossa postura é clara em relação a isso. Esse norte deve nos levar a focar a dimensão da nossa guerra. Continue lendo o versículo 13 em diante. Portanto, tomai toda a armadura. A armadura de quem que é? É sua, é minha, de quem que é? Vê se no texto aí está dizendo que é a armadura presbiteriana. Tem aí não? Tem não? Tem outra igreja aí? Nem eles, nem nós. De quem é essa armadura? Você lembra quando Davi foi enfrentar o gigante? Ofereceram a ele uma armadura. Quem é que ofereceu a ele uma armadura? Aula da escola bíblica. Quem foi? Saul. Coube nele? Por que não coube nele, irmãos? Porque eram fisicamente diferentes. A armadura de Saul não coube em Davi. A armadura de Deus cabe na gente, porque nós somos adequados a ela. Ela vem exatamente dentro das áreas em que nós temos os nossos pontos fracos, onde nós somos atingidos. Ninguém precisa ficar com medo se está dentro dessa armadura de Deus. Amém, irmãos? Continue lendo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. E depois de terdes vencido tudo,
permanecer inabaláveis. Não acabou não, vão até o final, né? Estais, pois, firmes, cingindo-vos com quê? Verdade. Quem é o pai da mentira? Você já sabe, vamos embora. E vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, ou do maligno, também é inimigo, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Olha, em 1519, que é de onde eu venho, quando alguém estava sem a Bíblia, chegava alguém e dizia, está desarmado, hein? Está sem espada. E a Bíblia era uma Bíblia de tamanho comum. Aí lançaram a Bíblia pequenininha. Adaga, canivete. Aí lançaram a Bíblia de estudo. Opa, peixeira, facão, espada. Aí sim. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Vamos lá, gente. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica. Por quê, irmãos? Por todos os santos. Santos são separados. Santos são aqueles que foram alcançados pela palavra do Senhor. A gente não para de orar, de perseverar. A Bíblia nos assegura que Jesus se importa com a gente e nos dá as armas certas para o confronto. Curiosamente, no decorrer dos tempos ou dos anos, a igreja terceirizou essa guerra e passou a usar outras armas. Parece que criaram, ao longo do tempo, especialistas. Não, esse aqui é especialista nesse assunto. Chama ele. Chama ele. Esse confronto passa necessariamente por usar a armadura, que não é a nossa, mas é de Deus. Passa a termos ao nosso lado a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação, a palavra, a oração e a vigilância. Todas essas questões que são apresentadas no texto de Paulo aos Efésios nos trazem a lembrança quais são as armas que nós precisamos utilizar para enfrentarmos as batalhas espirituais. E veja que essa batalha, que o próprio texto nos ajuda a entender, é uma metáfora da vida inteira. A vida inteira nós vamos enfrentar essa batalha. A vida inteira nós seremos alvos dos ataques do maligno. E veja, irmãos, isso não é uma realidade presbiteriana, isso é uma realidade cristã. Os cristãos são atacados em todas as áreas, cada um de nós tem os seus pontos fracos e nós precisamos desesperadamente compreender que a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós vivemos uma batalha espiritual, essa batalha dura a vida inteira. Nós não podemos deixar de lembrar disso, tampouco podemos deixar de socorrer os nossos companheiros, soldados da mesma guerra, que foram atingidos e foram jogados ao chão, e porque foram jogados ao chão, porque caíram, porque estão cansados, porque estão sobrecarregados, porque não têm força, não podemos deixar ninguém para trás. Tem uma frase que você deve conhecer. A igreja é o único exército que deixa os seus feridos para trás. Eu não sei se a igreja é a única, mas que deixa, deixa. Uma pessoa cai. Olha, se você não está acostumado com o linguajar da igreja evangélica, você não está entendendo nada. Uma pessoa caiu, quem fala? Levanta, né? Mas aliás, eu estava uma vez conversando com uma esposa de pastor, um grande amigo, e ela foi me contar uma história. Sabe aquela história que a pessoa não pode respirar? Ela não pode tossir. Se ela tossir, a gente pensa outra coisa? Ela me disse, JR, não sei se você está sabendo, fulano, o marido, vocês conhecem ele, fulano caiu. Eu falei, meu Deus. E ela demorou uns 5 segundos para dizer que ele caiu e machucou a perna. Mas naqueles 5 segundos, eu pensei em qual pecado eu achei que ele tinha caído. Lógico, você não faria isso hipótese alguma, mas eu fiz. Eu confesso aqui, já confessei ao Senhor, nunca falei com ele, talvez um dia até fale. A gente não pode deixar ninguém para trás, porque a pessoa foi atingida. Mas você sabe que às vezes acontece isso? Da pessoa receber um rótulo, como se ele fosse aquilo que ele fez, ou ela fosse aquilo que ela fez, a pessoa passa o tempo, ninguém levanta para sacudir, para levantar a pessoa,
para dar o apoio para ela. É como se melhor fosse se ela não estivesse entre nós. Então a filosofia da exclusão, o princípio da exclusão, vamos excluir, que é melhor, ao invés de tratar a pessoa, gerou um afastamento grande, ou seja, deu a impressão de que aquele que a derrotou ganhou a batalha. Nós não vamos dar essa alegria para ele. Se alguém cair, nós vamos ajudar a levantar em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Olha, esse amém tem que ser mais forte. Não precisa ser agora, não. Na hora que acontecer. Porque o que eu já vi, você também já viu, claro que viu. Se for pastor, então, esse, ó, nevermore. Quanta gente boa foi ferida no decorrer da caminhada, largada para trás para morrer sozinho. Por que as pessoas são tão duras assim? Nós não, nós somos que são anjos, né? Por que as pessoas são tão duras? É um cantor, é um pastor, é uma pastora, é uma pessoa de projeção, e a gente pega a pessoa e olha, não dá nenhuma chance mais para ela. Como se nós mesmos não tivéssemos recebido, mais de uma vez, a chance para recomeçar. Batalhas espirituais, elas precisam passar por essa realidade do entendimento de que a nossa luta não é contra carne e sangue. Versículos 11 a 13, voltando aqui ao Evangelho de Marcos, no capítulo 5, caminhe comigo, por favor. O 11 a 13 é o texto que nós lemos, agora lendo 14 a 17, a partir do versículo 14, os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo e temeram. Eu, hein? O que houve? Negócio esquisito. O cara está normal? Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Os demônios foram para os porcos, mas uma cultura de valores distorcidos prevalecia nitidamente numa maligna influência espiritual. Escuta, a influência espiritual naquela terra é nítido no texto bíblico, você vai encontrar comigo aqui. Essa mesma influência, ela pode estar no trabalho, ela pode estar numa outra, naquela casa, na família. Veja quantas influências são complexas. A cidade não se afeiçoou ao homem que havia sido libertado da possessão diabólica. A cidade não se afeiçoou a ele. A cidade vai mostrar com quem ela se importava. A cidade estava sob uma opressão maligna que se manifesta. Eu quero apresentar 6 pontos rápidos aqui para você compreender isso. Primeiro, na insensibilidade às dores do outro. A insensibilidade à dor do outro é algo terrível. Eles não se importavam mais com a dor dele, quando o prenderam, quando colocaram longe, quando queriam distância, não se importaram. A insensibilidade é algo que vai num crescente e sofre essa influência maligna. Segundo, desvalorização das pessoas. As pessoas não são importantes. Mais importantes são as coisas. Terceiro, maior apreciação das coisas que das pessoas. Quarto, a ausência de discernimento espiritual. Quinto, não reconhecimento da ação de Deus por meio do seu Filho. Sexto, rejeição a Jesus. A influência maligna naquela cidade. Quantas cidades você conhece que tem isso aqui? Quantas cidades você conhece que há uma insensibilidade à dor do outro? Quantos lugares você conhece que as pessoas são desvalorizadas ou que as coisas são mais apreciadas que as pessoas? Que sumiu o discernimento espiritual, que não se reconhece os feitos de Deus por meio do seu Filho, e mais, que se rejeita Jesus. A cidade
não se importou com aquele homem. Quem se importa? A cidade não se importou. Mas Deus se importou com a cidade. Deus se importa com a cidade. E assim, por isso, Ele levanta pessoas para plantarem igrejas, porque o que se espera é que a igreja possa mudar a cultura da cidade, que a igreja, com o Evangelho possa contagiar positivamente a cidade, que haja um florescimento da palavra de Deus e assim possa prevalecer a palavra de Deus. Cidades complicadas, incrédulas, insensíveis, mergulhadas numa cultura oprimida espiritualmente, precisam desesperadamente da igreja de Jesus. Essas cidades que precisam de Jesus, cidades complicadas, cruéis, insensíveis, cidades marcadas por todas essas questões que aqui estão, elas precisam do Evangelho de Jesus. Eu li um texto, um artigo, cujo título é um comentário sobre Gerasa, a cidade da Decápolis, de autoria da professora Marisa Bálsamo Steinberg, instrutora da cadeira de História da Civilização Antiga e Medieval da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. E ela tem um brevíssimo artigo falando sobre Gerasa. Ela diz no texto dela que entre os anos 223 a 187 a.C., o templo de Zeus talvez tenha sido edificado nessa época. Escavações feitas no local mostram alças de jarros de Rhodes e a presença de todo o panteão grego. Estou lendo isso para lembrar a você qual é a influência religiosa daquela cidade. Até a primeira metade do século I a.C., viveu a cidade um período de paz e uma forte influência nabateia, árabe, em diversas áreas, inclusive na religião. Inscrição bilíngue, quase ilegível em nabateu e grego, referente ao templo do deus sagrado Paquidas, o deus árabe, são encontradas na cidade. Deduz-se que esse deus seja Dushara, ou Dionísio para os árabes, o mais importante dentro da religião nabateia. Inscrições encontradas nas vizinhanças da catedral e do pátio da fonte sugerem a existência de um antigo templo de Dionísio, no local com seu rito pagão. O novo templo de Zeus foi começado em 22 ou 23 depois de Cristo e permaneceu a construção em diante, ajudado por presentes de ricos cidadãos. Quem se importa com uma cidade assim? É isso que vocês querem? É esse tipo de religiosidade que vocês querem? Se virem, explodam, que morram. É isso que a gente faz. Quem se importa com uma cidade que não se importa com ninguém? Deus se importa. Gerasa era um território gentio, um território não judeu, e para os gentios discípulos foram enviados. Para os gentios, recursos foram investidos, a igreja avançou e o evangelho foi transformando pessoas e por meio delas a cultura das cidades foi sendo influenciada pelo cristianismo. Para os gentios o evangelho foi apresentado e lançado. Quem se importa com uma cidade assim? Deus se importa. Temos um compromisso de trabalhar pela redenção da cidade. Nós não desistimos da cidade, porque Deus não desistiu da cidade nem da gente. Pelo contrário, Ele manteve a gente para mudar a cidade, para transformar a cidade. Deus nos deu essa missão e você é fundamental nessa jornada. Então, quando nós nos lembramos dessa realidade, nós nos lembramos que guerras espirituais são vencidas espiritualmente. Termino o texto. Versículos 18 a 20. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu. Por quê, hein, gente? Por quê? O texto responde, mas ordenou-lhe. Qual foi a ordem que Jesus deu a ele? Vai, versículo 19, vai para a tua casa, para os teus,
anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Agora, veja o versículo 20. Então, ele foi e começou a proclamar aonde? Em Decápolis. Decápolis era o conjunto das 10 cidades. Gerasa era uma delas. Quando você lê em Mateus Gadara, os gadarenos, é a região como um todo. Gerasa é uma das cidades que ele estava. Então, ele começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera e todos se admiravam. O homem queria ficar perto de Jesus, era natural isso, porque era Jesus e porque Jesus se importou com ele. Quando você sofre isso, e nós não temos essa experiência que ele teve, mas a experiência dele é de ninguém se importar. Quando alguém se importa, a gente quer ficar perto da pessoa que se importou, porque a pessoa valorizou a gente, a pessoa nos enxergou, a pessoa nos viu, não somos mais invisíveis, ou não somos mais um traste, que nós queremos ver longe de nós, pelo contrário. Ele queria estar pertinho de Jesus. Jesus não rejeitou, Jesus deu a ele uma missão. Jesus deu a ele uma missão. Vai para os teus e conta. E ele trouxe uma revelação linda no versículo 20. Porque o versículo 20 me enche de esperança. O versículo 20 diz que ele passou a proclamar em Decápolis. Ele foi para todas as cidades que compunham aquela grande área, e ele passou a anunciar o que Jesus fez, o que Jesus ensinou, ele passou a evangelizar, ele passou a cumprir a obra missionária, ele abraçou a obra missionária, e com Jesus nós aprendemos que nós precisamos aprender a nos importar com quem não se importou com a gente. Fácil ou difícil? Sinceramente, só que entre nós dois, fácil ou difícil? Leia comigo a frase. Põe na tela aí, por favor, de novo a frase. Precisamos, leia comigo. Não me pergunte se é para todo mundo, se vale para todo mundo, porque é geral. Nós precisamos aprender a nos importar com quem não se importou. Não é o troco. Agora que você vai ver. Se vira nos 30, Deus te abençoe, Deus é meu juiz. Vai, sabe aquelas pragas? Não é isso que Jesus ensina. Jesus diz que nós devemos nos importar. Veja, a cidade o rejeitou, as pessoas o rejeitaram, não importa se as pessoas te rejeitaram, se importe com elas. Aprenda a se importar com quem não se importou com você. O fato das pessoas não terem se importado com ele não seria maior ou mais forte do que a importância que ele passou a dar às pessoas depois da obra divina nele. Sabe o que é isso? Evangelho. Isso aqui é evangelho. Isso é um sinal de que o evangelho entrou na vida dele. Ele passou a se importar com as pessoas, inclusive com as pessoas que nunca se importaram com ele. O evangelho não somente ele é para aqueles que nos amam, mas também é para aqueles que nos odeiam. Evangelho não promove barganha. Evangelho não promove troca. Evangelho promove doações sinceras e cheias de amor. A mudança nele foi a semente para a mudança da cidade. Era necessário que alguém mudasse. Era necessário que alguém fosse alcançado. Agora, cá entre nós dois aqui, vamos pensar numa estratégia para alcançar a cidade. Você começaria... Não era melhor começar com... Teoricamente, nós poderíamos pensar, não, vamos procurar uma pessoa influente, e não há problema nenhum nisso. Mas o Evangelho escolhe a pessoa para que aquela pessoa seja alguém para alcançar as outras pessoas que perto dela estão. Entenda, quando você foi alcançado pelo Evangelho, não é para que você se torne agora um consumidor do Evangelho, alguém que recebe, alguém que analisa, alguém que pesquisa. Não só isso, você é alguém que foi alcançado pelo Evangelho para que através da sua vida outras pessoas também sejam alcançadas. A mudança nele foi a semente para a mudança da cidade. No mesmo artigo, da professora da USP, Marisa Balsamo Steinberg, ela continua contando.
Na metade do quarto século, Gerasa foi uma grande comunidade cristã. Surgem a catedral, o pátio da fonte, como se pode ver nos relatos feitos por Epifânio. Referências são feitas à representação dos cristãos de Gerasa no conselho de Seleucia, em 359, pelo bispo, o nome dele é ótimo, Exerésio. Eu sei de onde ele é. O bispo Planco representou-os no concílio da Calcedônia em 451, tempo em que o cristianismo se tornou a religião oficial da cidade. Estou lendo da história, tá? Igrejas são construídas como a dos profetas apóstolos. Entre 464 e 465, a igreja de São Teodoro foi edificada em 496. Com Justiniano, 531 a 565, muitas igrejas são construídas, assim como edifícios públicos, com uma superficial aparência de beleza. Os centros mais importantes da época, sabe quais eram? As igrejas. O Evangelho. É a história. Depois eles passaram por tremores de terra, ali tem algumas coisas, também foram invadidos por um outro povo, que eu nem vou descrever qual. Esse outro povo foi, arrasou tudo, botou fogo nas igrejas, destruiu todos os templos. Mas eu quero lembrar você que aonde havia alguém com quem ninguém se importava, havia uma pessoa destratada, largada, vivendo entre os sepulcros, entre os mortos, Jesus se importou. E à medida que ele se percebeu importante para Jesus, queria ficar com Jesus. Mas Jesus disse para ele, não, volta para as pessoas. Os porqueiros, a cidade, não se importou com ele. Mas ele percebeu, aprendendo com Jesus, que ainda que as pessoas não se importaram com ele precisava se importar com elas. E ele sai, e ele proclama o que Jesus fez. E a fala de Jesus por meio dele, e a fala dele a respeito de Jesus, é algo que vai contagiando a cidade. E várias pessoas são alcançadas ao longo do tempo a partir da figura de uma pessoa alcançada pelo maravilhoso Evangelho de Jesus Cristo. Não duvide do poder de Deus em querer usar a sua vida para transformar outras para a glória dele. Quem se importou com alguém que andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e montes, ferindo-se com pedras? Deus se importou. E por meio de Jesus alcançou aquele homem e fez dele uma nova criatura, um missionário na sua cidade e um agente de mudança da sua cultura. Quem se importa? Deus se importa com a gente. Deus se importa com a nossa história. Deus se importa com a nossa vida, com a nossa existência. Deus se importa com a gente. Nunca se julgue menos importante, ainda que você ouça essas vozes no seu ouvido. Deus se importa com você. Eu quero orar com você. E quero pedir ao Senhor que Ele, por sua graça e misericórdia, nos mostre o quanto nós precisamos desenvolver a nossa vida espiritual, lembrando que Ele se importa com você. Assim como Ele se importa comigo, se importa com cada um de nós. Lembre-se, aquele homem, nós não sabemos a origem dos problemas dele. A situação externa revelava um problema interno. O problema que estava sobre ele, também era um problema que estava na comunidade como um todo, que precisava passar por uma transformação. Aí nós lembramos que a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós precisamos aprender a orar. Efésios vai nos ajudar com as armas certas para vencer os desafios. Cuidado com ritos, rituais, especialistas. Talvez não seja esse o plano divino. Está na Bíblia. A gente precisa aprender a lutar contra pressões,
opressões, possessões. Eu confesso a você, meu irmão, minha irmã, que quando eu li a história da professora da USP, eu me emocionei. Eu fiquei imaginando a história daquele homem, desacreditado, mas ele acreditou em Jesus quando Jesus trouxe a ele a liberdade. Antes ele não tinha nem domínio sobre as suas faculdades mentais. Depois ele foi incendiado com o evangelho de Jesus. E foi contando para as pessoas, e o resto a história vai nos contar. A gente precisa viver essa realidade do domínio de Jesus sobre nós, porque Ele se importa com a gente. Eu queria chamar você para a oração. Aí no lugar onde você está, na sua casa, onde você estiver. Coloque-se diante de Jesus e declare para Ele aquilo que tem te machucado, a luta que você tem enfrentado. Pode ser dentro de você, pode ser dentro da sua casa, no ambiente de trabalho, nos seus estudos, seus relacionamentos, e que você precisa da bênção de Deus, da força de Deus, da graça de Deus, para ser livre. Nós temos a autoridade em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos ter esse tempo diante de Deus em oração. Onde você estiver, ore com a gente. Lembre-se, precisamos aprender a nos importar com quem não se importou com a gente. Jesus, guerras espirituais são vencidas espiritualmente. Ó Deus querido, um texto tão conhecido nos reserva novas lições todas as vezes em que forem lidos. O Espírito Santo vai nos iluminar e aplicar à nossa mente e ao nosso coração. Nada além da tua palavra. Nada além, nem aquém da palavra. Eu te agradeço, Deus querido, porque nesse texto nós aprendemos que Jesus se importa com todas as pessoas, que não há distinção. Judeus e gentios como nós. Os de perto e os de longe. Os favorecidos ou os menos favorecidos. Homens e mulheres. Não há distinção. O Senhor se importa com a gente. Assim como o Senhor se importou com aquele homem. A obra do Senhor na vida dele foi extraordinária. Enquanto as pessoas não se importavam com ele, queriam vê-lo distante, o Senhor quis que ele estivesse pertinho. E depois ensinou a ele que ele precisava se importar com aqueles que não se importaram com ele. Como é difícil isso, Senhor. Como é difícil segurar o nosso desejo de vingança, de dar o troco, nossa frieza, nossa raiva, nossa ira, nossa indignação, seja lá o que for. Como é difícil lutar contra isso, mas o Espírito Santo do Senhor nos ajuda. E é exatamente por isso, que embalados pela Tua Palavra, mergulhados na direção que o Senhor está nos dando, nós vamos voltar para os lugares, casa, trabalho, estudos, relacionamentos, pessoas que foram amargas e que foram duras com a gente, e que apesar de todas as coisas, nós vamos nos importar, e nós vamos anunciar o Evangelho de Jesus. Não há lugar tão ruim que não possa sofrer o impacto do Teu Espírito Santo. E eu te agradeço pelos relatos históricos, que trazem à nossa memória aquilo que o Senhor pode fazer numa cidade que não se importa com ninguém, numa cidade insensível à dor do outro, numa cidade
onde as pessoas são desvalorizadas e as coisas são mais apreciadas que as pessoas. Numa cidade onde não há discernimento espiritual, numa cidade onde não se reconhece que foi Deus que trouxe Jesus para ministrar, numa cidade que não reconhece Jesus e que ainda pior do que isso, o rejeita. Para lugares assim, o Senhor nos trouxe o teu Evangelho, e o Evangelho do Senhor que vai mudar esses lugares. Usa a gente para isso, Pai. Usa a nossa igreja como agente de transformação social, cultural e sobretudo espiritual. Nós cremos na redenção da cidade, cremos na redenção da linda cidade do Rio de Janeiro. Cremos no poder do Senhor, na manifestação do Senhor por meio da igreja, não só nossa, mas de todas as igrejas que hão de ser desafiadas pelo Senhor a cada dia, para continuarmos na proclamação do Teu Evangelho, para que a Tua Palavra alcance cada dia mais pessoas e cada igreja se torne uma agência relevante da pregação da Tua Palavra. Deus, se vai à igreja, vão os membros. A igreja não vive sem os membros, o prédio não prega, quem prega é o povo. E nós pedimos que o Senhor nos dê pessoas compromissadas, comprometidas com a Tua Palavra, com o anúncio do Teu Evangelho, para os de perto e também para os de longe. Para os de longe e também para os de perto. Pai de amor, muda essa história. Nós te pedimos em nome de Jesus. E ainda, Pai, nós nos lembramos dos enfermos, pedindo a bênção da cura sobre cada um deles. Oramos, ó Deus, pela bênção do consolo do Teu Espírito Santo para aqueles que estão chorando a ausência de uma pessoa amada e preciosa do coração. Oramos por aqueles que estão hospitalizados, internados. Oramos por Ruth, oramos por Inês, oramos por Lúcia, oramos por Francisco. Oramos pelo trabalho de cada um de nós, pedindo ao Senhor que abra novas portas e que novas portas sejam abertas, desde que elas glorifiquem o nome santo do Senhor. Oramos pelas nossas famílias, Pai, para que dentro de casa nós tenhamos um ambiente maravilhoso, cheio da Tua poderosa e maravilhosa presença. Te agradecemos pela bênção das grandes vitórias, pelos curados em nome de Jesus, te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, pelos aniversariantes de vida, de casamento. Te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, a nossa casa, a família. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. E assim, Pai, com o nosso coração agradecido, com orações e súplicas, nós sabemos que aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor, se demorar, o Senhor vai nos dar paciência. E se a resposta for não, o Senhor vai nos dar a paz. E em todo o tempo, nós estaremos com a presença do Senhor, e na presença do Senhor nós vamos dar glórias, glórias e glórias, em nome de Jesus. Amém.